estudantes das turmas de segundo e terceiro ano. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa aula de número 58 de língua portuguesa. Eu sou a professora Fabiana e já chego novamente com aqueles lembretes que vocês estão sabendo super bem. Fique em casa, sempre que possível. E se precisar sair, lembre-se, use máscara, desde o momento em que sair da sua casa. Assim também como é importante você lembrar da higiene das suas mãos. Lave-as sempre que necessário e cuide da higiene dos seus materiais. E por falar em materiais, vamos conferir o que precisaremos para a nossa aula de hoje? Você vai precisar do seu caderno ou daquela folha em que você vem fazendo o seu registro, lápis, borracha, apontador e lápis de cor. Materiais separados, vamos fazer o nosso registro inicial? Você vai anotar data, dia, mês e o ano de 2020, aula 58 e as iniciais das palavras língua portuguesa, as letras LP. Pode fazer que eu vou esperar por você. Anotações feitas, então chegou o momento de relembrarmos aquilo que vimos na nossa última aula. Logo no começo, nós relembramos um trecho do texto Abelhas em Apuros. As flores polinizadas se transformam em sementes e destacamos a palavra transformam. Então, eu pedi para que vocês me ajudassem a fazer uma transformação. Lembram o que era? Transformar abelha em ovelha. Eu trouxe essa lata mágica. E o que tinha nela? Pozinho mágico? Varinha? Não, professora, tínhamos letras. E foi com essas letras que nós fizemos aquela grande transformação. Encontramos diversas palavras. Algumas estão aqui. Começamos com a palavra abelha e logo transformamos em a palavra ovelha. E algumas outras. Depois, nós analisamos a palavra abelha. Vimos quantas letras, quantas sílabas, a sílaba inicial, a sílaba final, que a palavra abelha termina com lhá. Então, naquele mesmo quadro, procuramos outras palavras que também terminavam com lhá. Utilizando aquelas letrinhas que vocês haviam recortado, vocês encontraram outras palavrinhas. Nós fizemos a conferência de algumas delas, mas vocês aí na sua casa poderiam ter encontrado outras palavras. Na sequência, nós relembramos uma outra palavra que também falamos bastante, que assim como a abelha, também começa com a letra A. Falamos sobre o agrotóxico e relemos a informação que a autora nos trouxe. E eu trouxe aqui para nós relembrarmos um pouquinho mais daquela informação que nós vimos na última aula. Vamos ver aqui no quadro comigo? A informação que estava no texto Abelhas em Apuro falava que os agrotóxicos são substâncias químicas usadas para matar insetos e outros organismos que possam atacar as plantações. Mas eu tinha feito uma pergunta, o que é agrotóxico? Como se fosse apenas uma vez falar dessa substância. E aí nós também tínhamos feito a mudança da frase. O agrotóxico é uma substância química usada para matar insetos e outros organismos que possam atacar as plantações. Vocês conseguiram perceber a diferença? Lembrem-se que nós queremos só falarmos sobre o agrotóxico.
Aqui já na primeira frase, os agrotóxicos, qual é a palavra que está diferente? A palavra os, né? Na primeira tem a letra S. Olha aqui a letra S. Agrotóxicos e agrotóxico. Qual é a diferença? Também, na palavra agrotóxicos, nós temos a letra S. A próxima palavra, são, os agrotóxicos são. O agrotóxico é. Mudou totalmente a palavra. São é por se tratar de mais do que um. Por isso que eu utilizo a palavra são. A próxima palavra da frase é: os agrotóxicos são substâncias. Olha lá a palavra substância. Qual é a diferença? É o acréscimo da letra S aqui. Em substâncias, como eu estou falando de mais do que um, vai a letra S. Próxima palavra, químicas e química. Qual é a diferença? Novamente, a letra S. Em químicas tem a letra S. Usadas e usada. Usadas, como se refere a agrotóxicos, são substâncias químicas usadas, a letra S. E na palavra usada nós não temos. O restante da frase continua todo igual. Por quê? Nós estávamos nos referindo apenas a agrotóxico. Vamos reler a frase? Os agrotóxicos são substâncias químicas usadas para matar insetos e outros organismos que possam atacar as plantações. Agora que nós relembramos esse trecho do que é agrotóxico, vamos relembrar mais um trechinho do nosso texto? Vamos lá, lendo comigo. Mas eu sei que você aí, na sua casa, você já está falando: professora, o que significa aquele parênteses e 3 pontinhos ali dentro? Isso significa que aquela frase tinha coisas antes dessa parte que eu peguei para mostrar para vocês. Mas vamos ler ali. Elas voam, pousam numa flor e se alimentam de seu néctar. Elas? Quem são elas? Quem vocês acham que são elas? Eu vou ler de novo. Elas voam, pousam numa flor e se alimentam de seu néctar. Olha lá quem são elas. As abelhas, esse grupo de abelhas aqui representado, né? Mas eu tenho uma outra imagem. E aqui? Quantas abelhas vocês estão vendo? Apenas uma abelha. Agora, nós vamos reescrever aquela frase na qual tinham muitas abelhas, como se fosse apenas uma abelha. Vocês me ajudam? Vamos lá. A frase é: elas voam, pousam numa flor e se alimentam de seu néctar. Mas agora nós vamos pensar em sendo apenas uma abelha. Qual é a primeira palavra dessa frase? A palavra elas. Elas porque se tratava de abelhas. E agora é uma abelha. Então, como que eu falo? Ela. Olha lá, a palavra ela. Elas voam e ela voa. Vamos ver a palavra voa? Ela voa. Elas voam e pousam. Como que fica sendo uma abelha apenas? Ela voa, pousa, por ser uma só. A palavra numa. Numa permanece igual, né? Numa. Flor também permanece igual. Flor e, só vou repetir, e se, vou repetir, alimentam. Alimentam quer dizer que são mais do que uma abelha, muitas abelhas. Mas eu quero falar apenas de uma abelha. Ela voa, pousa numa flor e se alimenta. Alimenta. Uma abelha, ela se alimenta. Vou só repetir porque não alterou. Seu néctar. Então vamos reler a frase para vermos como ficou em se tratando apenas de uma abelha? Ela voa, pousa numa flor e se alimenta de seu néctar. Agora chegou o momento de nós fazermos um jogo. O jogo da concordância. Mas eu sei que aí na sua casa você já deve estar falando: professora, o que é concordância? Concordância é você concordar. Por exemplo, quando alguém na sua família fala assim pra vocês que chegou a hora de dormir, e você fala assim: não, eu não vou dormir. Você está concordando? Você não está concordando.
E é melhor um dos dois mudarem a fala, porque senão a coisa pode ficar feia, pode dar briga. Isso é concordar. Na frase, na escrita, nós temos que tomar esse cuidado. Temos que ver se as coisas estão concordando, se estamos falando da mesma coisa, de uma abelha ou de mais abelhas, e completarmos a frase. Então, vamos fazer esse jogo aqui comigo? Agora, para fazer o jogo da concordância, eu já deixei montado aqui. Então, na primeira etiqueta, o que é que eu tenho escrito aqui? Lê aí para mim na sua casa. Abelha. E na segunda etiqueta? Abelhas. Eu tenho aqui algumas ações que nós vimos lá no nosso texto, Abelhas em Apuros, que nós vamos ter que coordenar aqui, ou com abelha ou com abelhas. Então, primeiro nós vamos ler as palavras e depois eu vou embaralhar. A primeira palavra, o que é que está escrito aqui? Pousam. A segunda palavra, pousa. A próxima, a palavra voa. Agora a palavra poliniza. Levam. Agora a palavra leva. A palavra voam e a palavra polinizam. Vocês vão falando aí comigo na sua casa, eu vou embaralhar a ficha das ações para nós descobrirmos se quem faz é a abelha ou são as abelhas. Atenção para a primeira ficha. Levam. Abelha levam ou abelhas levam? O que fica combinando melhor? O que fica mais legal de a gente ouvir, de a gente ler? Abelhas levam. É mais do que uma, muda a palavra. Abelhas levam. Próxima palavra. A palavra pousa. Abelha pousa ou abelhas pousa? Ai, ficou feio, professora. Então, abelha pousa. Vamos colocar na coluna certa. Próxima ação que as abelhas fizeram lá no nosso texto. Pousam. Esse tá bem facinho, né? Acabamos de falar sobre isso. Abelha pousam ou abelhas pousam? Abelhas pousam. Abelhas pousam. Próxima ação feita pela abelha ou pelas abelhas. Voam. Abelha voam ou abelhas voam? Abelhas voam. Próxima palavra. Vamos ver. Poliniza. A ação que a abelha faz, né? Abelha, olha, já dei a resposta sem querer. Abelha poliniza ou abelhas poliniza? Abelha poliniza. Vocês já estão notando o que há de semelhante em cada uma das palavras? Próxima palavra, a palavra leva. Abelha leva ou abelhas leva? Abelha leva. Quando trata-se de uma abelha apenas. Agora eu tenho uma palavra para cada uma das colunas. Vamos ver. Polinizam. Abelha polinizam ou abelhas polinizam? Abelhas polinizam. Última palavra. Voa. Abelha voa ou abelhas voa? Abelha voa. Olha aqui que dica bem legal, né? Aqui na coluna, quando eu tenho uma abelha apenas, todas terminaram com a letra A. Isso não é uma regra. Nesse caso, terminou assim. Nessa outra coluna, abelhas, quando é mais do que uma, todas as ações terminaram com a letra M. Agora, eu acho que vocês já estão fera em fazer a concordância. Então, chegou o momento de vocês pegarem o seu caderno. Pegaram os seus cadernos, porque agora nós vamos ler uma outra frase para fazermos a concordância. Vamos ler comigo? As flores polinizadas se transformam em sementes. Olha o meu destaque aqui para a palavra flores.
Mas eu tenho um desafio. E se fosse uma flor? Como ficaria essa frase? Atenção que agora o trabalho é com você. Você vai pular uma linha, vai escrever número 1 e você vai reescrever essa frase como se fosse uma flor. Pode fazer que eu vou esperar por você. E aí, conseguiram fazer? Então vamos conferir juntos? A primeira palavra da nossa frase é a palavra as. Mas agora nós vamos fazer como se fosse apenas uma flor. Como fica? Ficou a letra A, palavra A. A flores, será que é isso que eu vou fazer? Como que fica sendo apenas uma? A flor. E a próxima palavra? Polinizadas. A flor polinizadas tem que combinar. A flor polinizada. E a palavra C altera alguma coisa? Não, C permanece igual, só vamos repetir. A flor polinizada se transformam? Ou se transforma? Se transforma. Se transforma em não vamos mudar, em sementes. Sementes nós também não vamos mudar. Então, sementes nós vamos repetir. A frase ficou: a flor polinizada se transforma em sementes. Vamos conferir no seu caderno?
caderno conferido? Então, eu havia deixado para vocês um desafio na última aula. Será que existe um outro nome para as abelhas? Alguém investigou? Vocês pesquisaram? Se vocês não conseguiram, chegou aquele momento. Vamos descobrir outro nome que algumas espécies de abelhas recebem? Então, vamos assistir esse vídeo comigo. Só que antes, eu preciso que você pule uma linha, você anote o número 2, porque você vai anotar no seu caderno se você descobre qual é o outro nome em que as abelhas são chamadas. Pode anotar enquanto assiste o vídeo. Hoje você vai descobrir uma das abelhas mais comuns do planeta, mas que poucos conhecem. É a tribo das abelhas sem ferrão. Ao contrário das abelhas com ferrão que todo mundo conhece e que vieram da Europa ou da África, as melíponas possuem um ferrão atrofiado, incapaz de ferroar uma mosca. Parte das abelhas nativas brasileiras não tem ferrão. Elas são mais dóceis e praticamente inofensivas ao homem. Também são perfeitas para a polinização agrícola. Morangos polinizados pelas abelhinhas mandaguari ficam muito mais bonitos e gostosos. Ao invés de favos hexagonais verticais, as melíponas constroem potes de mel e vão fazendo puxadinhos laterais para aumentar a colmeia horizontalmente. Por não terem ferrão, elas defendem seu mel com astúcia e valentia. A iraí, por exemplo, tem o trabalho de fechar a entrada da sua colônia à noite e abri-la ao amanhecer. Algumas, como a aborá, quando ameaçadas, mordem e se enrolam no cabelo. Por isso, todo respeito a essas abelhinhas nativas é bom. E elas adoram. Eu gosto muito desses vídeos da Associação Brasileira dos Estudos das Abelhas. E aí, vocês conseguiram identificar qual é o outro nome que nós podemos chamar as abelhas? Eu trouxe aqui uma parte do vídeo. Se você não prestou atenção, vamos ver comigo. Olha ali. Qual é o nome mesmo que as abelhas recebem? Melípona. E qual é essa característica ali dessa melípona que está segurando a plaquinha do Bem-vindo ao Brasil? Ela é uma abelha que não tem ferrão. Você havia identificado? Então agora vamos conferir o seu caderno? E vocês perceberam que nesse vídeo, além de apresentar o outro nome, que nós podemos chamar as abelhas sem ferrão, que é de melípona, existiam outras descobertas que nós poderíamos ter feito sobre as abelhas? Vocês perceberam, por exemplo, que se falava sobre o local de origem das abelhas, das melíponas? Perceberam que fala sobre uma característica exclusiva delas? E o nome de outras espécies? Vocês conseguiram acompanhar? Então, vamos ver aqui comigo. Local de origem. Qual é o local de origem da abelha melípona? Olha lá a ilustração que continha nesse vídeo. Tem lá uma abelhinha com uma representação, uma pintura, um cocar. A que remete-se isso? Aos indígenas, porque assim como a abelha nativa, a abelha melípona, aqui no Brasil, quem estava aqui nessa terra primeiro? As abelhas e os indígenas, né? Ela está com uma plaquinha de bem-vindos ao Brasil. O local de origem da melípona é o Brasil. Qual outra informação nós vimos lá no vídeo? Uma característica muito marcante da melípona. Qual é ela? Olha aqui nessa ilustração. Aqui nós temos a melípona mostrando ali uma parte do seu corpinho. Qual é essa parte? Ela não tem ferrão, né? Essa é uma característica dela. E olha ali a outra abelha, a abelha europeia. Ela é uma abelha que tem ferrão. Mas vocês devem estar se perguntando, professora, a abelha europeia aqui no Brasil? Sim, pois nessa época em que os portugueses vieram da Europa para o Brasil, vocês se lembram que era uma época em que não havia energia elétrica? Não havia. Como era feita a iluminação?
era utilizada a vela. E como é fabricada a vela? Pelo menos era naquele tempo, utilizando a cera das abelhas. Mas a abelha nativa, embora faça uma grandiosidade, diferença de sabores de mel, ela produz pouco. Então a quantidade, o volume de cera que ela produz é pequeno. E por ela polinizar diversos tipos de plantas, a cor do mel muitas vezes pode ficar escura, a cor da cera pode ficar escuro. E isso produzia uma vela escura. Então o que os portugueses fizeram? Buscaram abelhas europeias da Europa e trouxeram para o Brasil para ajudar nessa produção de cera. Mas essa abelha é a abelha que contém o ferrão. Então olha aí, nós pensamos também na chegada dos portugueses e nas abelhas europeias. E tem mais uma coisa que nós vimos lá no nosso vídeo. Vimos algumas espécies. Vocês lembram o nome da primeira abelhinha que apareceu ali? Aquela que auxilia muito na produção de morango, que contribui para a produtividade dos morangos? É a abelha mandaguari. E a segunda abelha que nós temos ali na tela? Você lembra? Ela que fica defendendo a entrada da colmeia. Como é o nome dessa abelhinha? É a abelha iraí. Temos também, vimos lá no vídeo, a outra abelha, aquela que para se defender, ela morde, ela não ferroa, ela morde aquele que estiver tentando dominá-la, né, atacá-la. Como é o nome dessa abelhinha? É a abelha aborá. 3 espécies de abelhas, as 3 sem ferrão, todas abelhas nativas. E eu trouxe aqui uma outra abelha. Você conhece essa espécie de abelha? Será que ela apareceu no nosso vídeo? Será que é uma delas? Observa, vocês conseguem identificar o ferrão? Vocês veem se essa abelha tem ferrão? Olha lá, mas agora vai iniciar o nosso trabalho de investigação mais uma vez. O que é que você gostaria de saber sobre ela, sobre esta abelha? Você tem alguma curiosidade sobre ela? Então eu vou pedir para que você pegue o seu caderno, pule uma linha e escreva número 3 e anote qual é a sua curiosidade sobre esta abelha. Conseguiram registrar? Eu também sempre tenho muitas curiosidades, especialmente quando trata-se do tema abelhas. Mas para nós resolvermos essas curiosidades, desvendarmos alguns mistérios, eu trouxe um texto para ver se essa curiosidade é a mesma que vocês anotaram aí no seu caderno. Vamos ler comigo? Professora, isso é um texto? Está cheio de perguntas. Isso mesmo, porque eu espero ter identificado alguma das dúvidas de vocês. Vamos ver se revelando essas perguntas nós vamos conseguir revelar o texto e assim a resposta de cada uma delas? Será que vocês se perguntaram aí se essa abelha pode ser polinizadora? Olha o textinho aparecendo. Será que vocês se perguntaram se essa abelha vive em colônia? Se ela produz mel? Onde ela vive? Tem ferrão? Ela é nativa do Brasil? É uma melípona? É um inseto? Tem nome científico? Será que eu acertei alguma das dúvidas que vocês têm? Para isso, para resolver estas e algumas outras, eu trouxe aqui para vocês uma ficha técnica.
Esse é o gênero desse texto que agora nós vamos ver, que tem algumas informações sobre aquela abelha que nós havíamos visto a imagem dela. Vamos ler aqui comigo? Aqui eu tenho primeiro o nome popular, o nome que as pessoas chamam ela. Como é esse nome? Manda-saia. E ali embaixo eu tenho o nome científico. Em artigos científicos nós vamos ver escrito Melipona quadrifaciata. E sempre vai estar escrito assim, com essa letra. A primeira palavra iniciando com letra maiúscula, as demais em minúscula, que é essa letra em itálico que nós chamamos. Mas vamos continuar observando a ficha técnica da abelha manda-saia. Ali em cima eu tenho a palavra Apidae. Apidae é a família dessa abelha. E em seguida, Meliponine. Meliponine é a tribo a qual esta abelha pertence. E vocês estão vendo aqui que eu tenho uma sigla A.B.E.L.H e a letra A é abelha, que é essa associação dos estudos brasileiros das abelhas que nós temos visto. É a referência, foi deste local que eu peguei esse texto para nós lermos. Então agora eu vou dividir um pouco esse texto e nós vamos ler com mais atenção algumas informações. Vamos lá. Essa é a parte em que nós vamos falar sobre as características desta abelha. Vamos ver, será que a manda-saia, olha lá, no primeiro desenho, na primeira ilustração, ela tem ferrão? Vocês conseguiram observar? Não, a manda-saia não tem ferrão. E olha na segunda coluna ali. Forma colônia? Sim, a manda-saia forma colônia. E aqui eu vou contar uma curiosidade para vocês. Muitas vezes nós vamos retratado as abelhas todas vivendo em colmeia, mas vocês sabiam que existe uma grande parte delas que são chamadas abelhas solitárias, que elas vivem sozinhas? São algumas das abelhas que são chamadas abelhas sociais, essas que vivem em colônia. A manda-saia é uma delas. Mas lá temos a terceira informação. Produz mel? Sim, a manda-saia produz mel. E olha lá, a quarta flechinha ali em vermelho. Plantas e cultivos agrícolas que polinizam. Quais são elas? A abóbora, acerola, café, goiaba, maçã, pimenta malagueta silvestre, pimentão, tomate e urucum. Quantas plantas dependem desta abelhinha? E aqui nessa ficha técnica eu ainda tenho uma observação. Observação, a colônia pode apresentar de 300 a 1.500 operárias. Puxa, quantas abelhinhas morando no mesmo local. E agora temos que ver mais uma parte desse nosso texto que nós ainda não identificamos. Você consegue ver o que nós ainda não identificamos? A parte da distribuição geográfica. Eu vou mostrar na outra tela. Opa! Aqui a distribuição geográfica. Esse mapa que nós temos aqui é o mapa de onde? É o mapa do Brasil. E aqui eu tenho uma área pintada em cinza escuro. Essa área indica que eu tenho manda-saia. São os locais onde nós encontramos manda-saia de acordo com este site. E vocês conseguiram localizar aonde está o nosso estado? O estado do Paraná? Aqui está o estado do Paraná. Então, no estado do Paraná, nós também conseguimos contar com a presença desta abelha, a manda-saia. Esse texto que nós vimos, essa ficha técnica, ela nos informa muitas coisas sobre a abelha. Mas existem outras formas de nós apresentarmos esse mesmo texto. Por exemplo, eu trouxe aqui uma tabela. Vamos preencher com as mesmas informações do texto que nós vimos agora. Nome popular. Qual é o nome popular dessa abelha que nós vimos? Manda-saia. Qual é o nome científico dela? Melipona quadrifaciata. A qual família ela pertence? A Apidae. E a qual tribo? Meliponine. E as características? Vocês lembram as características dessa abelha? Então, vocês vão agora pegar o seu caderno, pular uma linha, escrever número 4 e vão registrar pelo menos uma das características mais marcantes da abelha manda-saia. Pode fazer que eu vou esperar por você.
Conseguiram anotar algumas das características? Então vamos rever o texto para ver a característica da mandaçaia? Olha lá, uma das características. Ela não tem ferrão, ela forma colônia, portanto ela é uma abelha social, ela é produtora de mel, ela poliniza plantas como abóbora, acerola, café, goiaba, maçã, pimenta malagueta silvestre, pimentão, tomate e urucum, e a colônia dela pode ter de 300 a 1.500 operários. E outra característica é que ela também mora no Paraná e em outros estados. Então vamos ver como é que ficou a nossa tabela preenchida com essa ficha técnica que nós fizemos baseada na primeira que vimos. Características da abelha. Olha o que eu coloquei aqui. Não possui ferrão, vive em colônia, produz mel, colônias com até 1.500 operários. Você poderia ter colocado pelo menos uma dessas informações. Eu coloquei aqui, não possui ferrão, mas você poderia colocar outra. Eu vou dar um tempinho para você conferir aí no seu caderno. Puxa, quantas informações nós vimos nessa ficha técnica, não é mesmo? Mas será que todas as fichas técnicas são iguais? Todas têm que ter as mesmas informações? Elas podem ser diferentes, de acordo com o autor ou para quem o autor está escrevendo aquela informação. Eu trouxe uma ficha técnica aqui, que eu encontrei num outro site, no site da Embrapa, que também estuda animais, né? Agricultura. Para que nós possamos fazer a leitura dessa ficha técnica, eu fiz a impressão num papel para que a letra fique maior, para que vocês possam ver melhor. Então, eu fiz algumas adaptações e nós vamos ler o texto aqui. Para nós fazermos as marcações, eu trouxe essas ilustrações que foram feitas pelas crianças lá do CMEI Tapajós. Dois que são crianças que gostam tanto de abelha quanto eu, assim como as professoras, a Tânia, a professora Bernadette e a diretora Priscila. Eles também nos emprestaram essas telas que eles confeccionaram no ano passado. Obrigada, pessoal, nossa aula está ficando mais colorida com a ajuda de vocês. Então, essas abelhinhas vão nos ajudar a marcar as informações que nós vimos que continha na primeira ficha técnica e nessa segunda que eu trouxe aqui. Então, essa segunda ficha técnica começa com o nome científico, Melipona quadrifaciata. Era uma informação que nós vimos na nossa primeira ficha técnica? Tinha essa informação? Tinha essa informação. Então, vou colar aqui a primeira abelhinha. Segunda informação que nós temos, família Apidae. Naquele texto, falava alguma coisa de família dessa abelha? Falava. Então, aqui vou colar mais uma figurinha das abelhas. Tribo Meliponini. Tinha essa informação naquela primeira que nós vimos com aquela ilustração da abelha? Tinha essa informação. Então, mais uma ilustração. Nome popular, mandaçaia. Era uma informação que continha naquela primeira? Também era uma informação que continha naquela primeira. Como vivem? São sociais, os ninhos podem variar de 300 a 400 indivíduos. Nós tínhamos essa informação? Tínhamos, era uma informação que nós descobrimos que elas são sociais porque eles usavam um sinônimo lá naquele texto, falando que vivem em colônias. A informação está um pouco diferente, aqui fala que de 300 a 400 indivíduos. Naquela primeira ficha que nós vimos, falava que de 300 a 1.500 operários. Mas a informação é basicamente a mesma, né? Com uma pequena diferença. Talvez do pesquisador, né? Importância econômica. Naquele texto, na primeira ficha técnica que nós vimos, falava alguma coisa sobre importância econômica? Vamos ler o que fala aqui nesse item? Importância econômica. Produz um mel de sabor e odor muito agradável, imprimindo nele características de acordo com as flores que visitou no período de produção.
Bem, sobre isso não tinha na nossa primeira ficha técnica. Vamos continuar lendo essa informação. É uma ótima polinizadora de culturas como abóbora, pimentão e tomate. Essa parte sim, tínhamos lá destacada, né, que ela é uma ótima polinizadora dessas culturas. Locais de ocorrência: Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Bom, lá naquele nosso primeiro texto, nós tínhamos um mapa com a representação. Em cinza mais escura eram estados com ocorrência da mandaçaia e nos demais onde não tem. Nós não conferimos se todo o mapa corresponde a esses estados aqui, mas um deles eu já localizei, que é o Paraná. Então, locais de ocorrência também tinham nas duas fichas técnicas. São um pouco diferentes, mas as informações se complementam. Que legal saber tantas informações lendo textos diferentes, não é mesmo? Como nós vimos, as fichas técnicas podem ter informações diferentes em cada uma delas. E agora eu tenho uma proposta para vocês, para nós complementarmos as informações daquela ficha técnica. Mas para isso, nós vamos observar uma colmeia de abelha mandaçaia. Isso mesmo, uma colmeia verdadeira de abelha mandaçaia. Vocês vão assistir e observar para vermos quais detalhes nós poderemos colocar na nossa ficha técnica. Vamos assistir comigo? Essa é uma colmeia da abelha mandaçaia. Ela é nativa e sem ferrão. Essa abelha maior é a rainha e ela está fazendo a postura. É quando ela coloca o ovo na cápsula de cria. E as outras abelhas são chamadas de operárias. São elas que fecham esta cápsula. E depois de algumas semanas, nascerá outra abelha dessa cápsula. Esse vídeo foi concedido por um criador de abelha. Então, pessoal, viram que interessante a colmeia da abelha mandaçaia? E essa é uma colmeia que é uma gravação que um produtor de abelhas nos mandou. E contamos com a colaboração da professora Andressa. Muito obrigada, professora Andressa. Aqui nós vamos agora complementar, baseado naquilo que nós vimos, as informações da nossa ficha técnica, a ficha técnica de observação. Qual é a cor da abelha mandaçaia? Vocês viram? Preta e amarela. Havia rainha? Porque nem todas as colmeias têm a presença de rainha. Naquela havia? Sim, havia rainha. E qual era o formato de favo? Era aquele que nós costumamos ver nos desenhos animados? Não, o formato era em potes de mel. Eu gostei muito de ver esse vídeo. Agora eu tenho um desafio para vocês. Observando as informações da nossa ficha técnica, ilustre a abelha mandaçaia. Caprichem nessa ilustração da mandaçaia. Eu quero ver algumas delas. Se vocês puderem, podem me mandar. Espero que vocês tenham aprendido e se divertido nessa aula. Muitos abraços para vocês e até a próxima!